Pode Escola. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante, o bullying no ambiente escolar. E para debatermos essa temática, contamos com a presença dos professores Antônio José, graduado em História, o Everson, também graduado em História, e a professora Cleonice, graduada em Geografia. Vamos iniciar a nossa entrevista com o professor Antônio José. Professor Antônio José, o que é bullying e como podemos identificar quando ele acontece na escola? O bullying é quando uma pessoa pratica agressões, representa contra outra pessoa, de outra forma, intimidação causando sofrimento, pode ser identificado com apelido, ofensas, humilhações, ameaças, exclusão ou agressões físicas, que acontece várias vezes durante e no ambiente escolar, na própria sala de aula, contra os outros colegas, o aluno contra o outro colega. Muito bem, professor. Vamos a mais uma pergunta. Quais são os tipos de bullying mais comuns entre os alunos hoje em dia? Os mais comuns são bullying verbal, apelidos, e tem outros tipos de bullying também, que isso geralmente acontece nas ruas. Muito bem, professor. Vamos a mais uma pergunta. Quais sinais um aluno pode apresentar quando está sofrendo bullying? O aluno pode ficar triste, isolado, com medo de ir à escola, de até mesmo sair nas ruas, brincar com outros colegas e também ou mudanças de comportamento como silêncio excessivo ou irritação. Também ele pode se irritar, porque ele já teve muitos bullying contra ele pode se irritar com outro colega assim do nada. E agora contaremos com a participação da nossa querida professora Cleonice. Boa tarde. Dando continuidade aqui ao nosso Pode Escola, eu vou dirigir as perguntas ao professor Everson. Qual o papel do professor quando perceber uma situação de bullying na escola? Bom, boa tarde novamente, agradecer o convite para debater esse tema que é importante. Bom, o professor deve intervir na escola com os alunos de que forma? Orientando, intervindo de que forma? Debatendo, falando para o aluno que bullying é algo que é ruim, que é inclusive passivo de prisão, caso de pessoas que sofrem, pode se sentir violentado, pode se denunciar. Então, nós temos que ter que intervir, orientar esse aluno a não cometer esse bullying, porque sabe que na escola o que mais acontece hoje em dia é o bullying, um apelidinho, as conversinhas, isso aí acaba que alguns alunos se sentindo muito mal e acabam se retraindo e não devolvem. Então, ele tem que intervir quando achar que o aluno está cometendo bullying com o outro, Certo. Como a escola pode ajudar a prevenir o bullying no dia a dia? Bom, a escola, como ela é um agente de transformação, ela deve fazer campanhas, campanha de combate ao bullying, chamar profissionais de saúde, psicólogos, para orientar esses alunos a não cometer o bullying, mostrar para eles as consequências de quem sofre bullying, Tem vários casos aí que a gente vê nas redes sociais, pessoas que acabam se suicidando, se matando, por quê? Por bullying, ou até mesmo matando um colega porque sofre bullying. Isso é muito comum em Estados Unidos, que a arma é muito livre, então o aluno vem pegar a arma do pai, vai para a escola e mata os colegas. Por quê? Porque sofreu bullying. Então a escola tem que intervir, fazer campanhas de conscientização para poder tratar ali,
levar isso para frente. Porque quando a escola tem bullying, cara, é chato, o professor também, às vezes, até o professor sente bullying, às vezes sofre dos alunos, né? É muito comum, dos colegas também, então algo, não é só a gente do aluno, também tem os professores, diretores também sofrem bullying, né? Então é algo, não é bem somente de aluno, mas também toda a comunidade escolar. Exatamente. Que mensagem o Senhor deixaria para os alunos sobre convivência, empatia e respeito? Bom, a mensagem que eu dou é a seguinte: a gente tem que se colocar no lugar do outro, certo? Se colocando nesse lugar do outro, a gente vai ver, por exemplo, aquele aluno que é meio retraído, que tem um pouco de dificuldade, a gente tem que se colocar naquele lugar, daquele aluno, para que a gente não cometa, né, não aponte, como o professor gostou de dizer, que a gente gosta de criticar, né, de xingar, isso é gostoso, né? Eu não gosto de fazer isso, mas quando a gente não gosta. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro, né, e não cometer esse tipo de abuso. Porque se a gente cometer esse tipo de abuso, a gente não vai ser um bom cidadão. Então a escola é próximo ao cidadão. Então a gente tem que falar, fazer, transmitir essa conscientização. Que todo mundo tem que tratar todo mundo de maneira igual. Pode ser negro, branco, índio, crente, né, evangélico ou católico. Então todo mundo tem que ser tratado de maneira igual na escola. Ninguém pode ser muito diferente. Então, agradeço, né, a colaboração do professor Everson. E só para encerrar, eu quero dizer que combater o bullying é uma responsabilidade de todos nós. Respeito, empatia e diálogo fazem a diferença. Se você presenciou ou sofre bullying, procure um adulto de confiança. Juntos podemos construir uma escola mais segura e acolhedora. Obrigado por ouvir nosso podcast e até o próximo episódio. Abrimos o espaço, caso alguém da plateia queira fazer alguma pergunta, estamos aqui ao dispor de vocês. A professora Franci. Boa tarde. Gostaria de saber qual o bullying mais frequente na sala de aula? Bom, a sala de aula, o mais comum é o xingamento, né? É aquele aluno que gosta de apelidar, dar características, cada canuncier. Geralmente esse tipo de bullying acontece em sala de aula, né? Coisas físicas, que ele mais observa é que ele está meio ali fora do padrão. Aí ele vai atacar aquela questão ali, tá? É o mais comum é esse em sala de aula. O aluno que fica botando apelidinho no colega. Muito bem, obrigada. Senilson. Professor, eu gostaria de saber se você já se deparou com algum aluno que não quis mais frequentar as aulas por conta de bullying. Propriamente, meu ainda não aconteceu, mas já aconteceu com um colega meu, que ele não queria mais frequentar a escola. Aí só que ele foi investigado e foi descoberto a causa de não querer mais ir para a escola, porque ele estava sendo apelidado na escola, estava sendo xingado, estava chamando até o pai dele, estava chamando o pai dele que ele era filho de usuário de droga e por aí foi. Mas o menino voltou a estudar novamente. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Edu e hoje nós estamos aqui novamente para mais uma edição do nosso podcast. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante na nossa convivência. Falaremos a respeito da inclusão e diversidade na sala de aula. A escola é um espaço onde convivem pessoas com histórias, culturas, religiões, formas de aprender e de viver diferentes umas das outras. Falar sobre inclusão é reconhecer essas diferenças e garantir que todos tenham respeito, voz e oportunidades iguais. Ao longo deste episódio, nós iremos refletir sobre como pequenas atitudes podem transformar a sala de aula em um ambiente mais justo, acolhedor e humano. Hoje nós teremos algumas participações especiais e a nossa querida companheira Franci
irá dizer quem é esse nosso convidado especial que nós teremos hoje. Olá, boa tarde. Eu sou a professora Francine, graduada em História, e hoje irei entrevistar o professor Robert, graduado em Geografia e História. Robert, o que significa inclusão para você? Primeiramente, logicamente, a gente observa que a inclusão é garantir que todos participem das atividades e respeitando as dificuldades, as diferenças de cada aluno em sala de aula. Então, isto se caracteriza tanto dentro da sala de aula quanto fora da sala de aula. Esse respeito ele tem que ser totalmente garantido a essas pessoas, a esses indivíduos. Muito bem, Robert, obrigada. Temos outra pergunta para você. O que você entende por diversidade dentro da sala de aula? A diversidade é quando temos pessoas diferentes convivendo juntas em um só ambiente. Quando eu me refiro a ter um só ambiente, como eu já falei, tanto dentro da sala de aula como qualquer outro ambiente, na família, e com culturas diferenciadas, opiniões e tradições também. Também temos que levar em conta o jeito de pensar e também o jeito de aprender, ok? São pontos eficazes que nós temos que estar observando e valorizando e principalmente respeitando. Muito bem. Você acha que a escola é um espaço inclusivo? Por quê? Repita novamente. Você acha que a escola é um espaço inclusivo e por quê? A escola, ela contribui de uma maneira muito eficaz e direta, porque ela busca ajudar os alunos a incentivar, entendeu? E também combater as diferenças. Por que não também o bullying? Porque essas pessoas que têm essas diferenças, elas sofrem muito bullying na sala de aula, como a equipe anterior já mencionou, e a gente tem que estar zelando sempre por isso, respeitar essas diferenças. Muito bem. Obrigada pela sua resposta. Nós iremos agora para um pequeno intervalo, nossos convidados tomarão uma água e já nós voltaremos e nós contaremos também com as perguntas da nossa plateia. Muito bem, estamos de volta com o nosso podcast e agora nós iremos contar com a colaboração da nossa professora Luísa. E professora Luísa, como que você vê esse tema? Qual é a importância de trazermos esse tema para os debates? Boa tarde a todos, sou a professora Luísa, vim fazer as minhas contribuições. Obrigada pelo convite. Esse tema, ele é um tema muito sensível, porque é onde você vai tratar o diferente, não só aquele que a gente diz normal, mas a gente vai tratar o diferente. A escola é um dos únicos lugares após a família para acolher essas crianças. Na escola, nós não aprendemos só português, só matemática, só história. Nós aprendemos também a ter um olhar acolhedor e um olhar sensível dos nossos alunos. Muito bem, professora Luísa, agradecemos a sua colaboração. E agora nós temos aqui a nossa plateia maravilhosa e quem desejar poderá fazer alguma pergunta para os nossos entrevistados. Se ele segue o seu planejamento, você tem um planejamento próprio. Eu vou falar de um modo geral no nosso município. 2 anos atrás, o nosso município precisaria de 100 tutores.
essa questão de tutores no nosso município, ela ainda está tendo um caminhar. E eu creio que se eu, na minha sala de aula, se eu estivesse em sala de aula, eu ia fazer o meu planejamento juntamente com esse tutor. Porque não adianta você ter só um tutor, ele vai só cuidar dessa criança e ele não está inserido no planejamento do professor. Então, tanto o tutor como o professor, eles têm que estar trabalhando alinhados para fazer essa contribuição para esse aluno que a gente chama de especial. Mas, na verdade, eu acredito que em especial é a gente que se diz normal e ainda não compreendeu as necessidades para cuidar dessa criança que a gente chama de especial. Muito obrigado, agradecemos agora ao nosso professor, à nossa professora Heloísa e também a todos os nossos companheiros. Então nós observamos que ao longo desse nosso podcast, nós vimos que inclusão e diversidade eles não são apenas conceitos, mas atitudes que constroem uma escola mais justa e também mais acolhedora. Respeitar as diferenças, praticar a empatia e promover o diálogo são os princípios defendidos pela BNCC e também eles são essenciais para a convivência democrática, tanto dentro quanto fora da escola. Que todos nós possamos levar essas reflexões para o nosso dia a dia, que todos nós possamos ter esse olhar sensível por onde quer que nós passemos, em qualquer escola que nós estivermos, contribuindo, dando a nossa contribuição. Próxima semana, nesse mesmo horário, neste mesmo canal, a Escola Viva, aguardamos todos vocês. Boa tarde. Nesse momento nós estamos aqui juntamente com os doutores, para apresentar no nosso podcast um trabalho aí visivelmente percebível na nossa escola. E nós temos assim um tema que foi pensado por esses doutores aqui, de que forma que nós podemos pensarmos em algo bastante relevante, um problema aqui, uma dinâmica que todas as vezes as escolas sofrem com a depredação do espaço público, Então o tema, a escola minha casa. Visto que a escola minha casa, esse tema foi pensado com muito carinho, porque nós precisamos cuidar da nossa escola, do nosso patrimônio público, como se fosse a nossa casa, porque a nossa casa nós amamos, nós cuidamos e temos muito respeito. Então, que o espaço público seja visto e feito com esse mesmo carinho. E o slogan, o nosso subtema, nós botamos cuidando do nosso patrimônio público. Seria interessante se todos nós cuidássemos do nosso espaço público como nós cuidamos da nossa casa. Certamente nós teríamos, assim, um êxito maior pela coisa pública, que é de responsabilidade de todos nós. E para esse podcast, eu, produtor Ivanildo, professor Ivanildo Araújo, formado em Geografia, trouxe aqui a entrevistadora, a professora Maria da Graça, também da área de História, uma professora PhD na área, que tem propriedade do assunto. Temos uma outra entrevista também com o professor Senilson, da área de Geografia também, que tem um vasto conhecimento na área. E vão descrever esse tema aí, como de forma que a nossa escola, o nosso espaço precisa ser visto com muito amor, carinho e atenção. Nesse momento, ouviremos a professora Maria da Graça. Pessoal, boa tarde. Para mim é um prazer agradecer pelo convite. E a gente pensou muito bem no nosso ambiente escolar, o que nós podemos ver com os olhos e com carinho. Eu faço a pergunta para o professor Senilson, que está aqui. Professor Senilson, por que você considera a escola como a sua casa? Primeiramente, boa tarde. A escola é minha casa porque nela eu encontro portas que se abrem para o conhecimento, janelas que deixam entrar curiosidade, corredores que me levam a novas descobertas. Como em casa, me sinto acolhido, me sinto acolhido pelos sorrisos dos professores,
eu sinto o calor da amizade de cada um que faz parte desse lugar maravilhoso. Muito bem, professor. A outra questão. O que faz querer ir todos os dias para a escola? E a escola todos os dias, ela faz muito bem, porque lá eu aprendo coisas novas, encontro meus amigos e descubro cada dia um pouco mais sobre mim e sobre o mundo. É um lugar que me inspira, me desafia e me faz sentir parte de algo maior. Então, pessoal, essa foi a nossa pergunta, né? A gente só quis elaborar duas. Eu agradeço pela atenção de cada um de vocês. Tá? Muito obrigada. Nós trabalhamos com a habilidade 9, né, da BNCC, o patrimônio público, onde ele enfatiza a nossa empatia, a cooperação, exercitar a importância do diálogo, da resolução dos problemas e tornando o nosso espaço público como uma forma realmente de preservação ambiental por todos nós, né? Nesse momento daremos uma pausa e logo estaremos aí para uma segunda versão. Nesse momento nós retornaremos aí ao nosso podcast, né? Abrindo o espaço ao público com as perguntas, as dúvidas, as curiosidades e as contribuições de cada participante. Boa tarde. Queria fazer uma pergunta para o professor. Professor, na sua opinião, você acha que a comunidade escolar ela tem que estar em conjunto com a família do aluno? Com certeza. A escola da família, ela sempre tem que estar montada, porque uma tem que estar auxiliando a outra. Isso já faz parte, né, do dia a dia, tem que fazer parte do dia a dia. A família tem que fazer parte do dia da escola e a escola tem que fazer parte do dia a dia do aluno. O que será da escola sem a participação da família? Boa tarde, aqui como é que a delimitação do espaço público escolar prejudica no processo de sincronizagem? Aqui na escola depedrada não vai dificultar no processo de sincronizagem. A escola depedrada, quebrada, prejudica no processo de sincronizagem? Prejudica ou não? Olha só, professor, ela prejudica muito. Dentro do ambiente que você se depara com uma escola, você diz assim, meu Deus, aqui foi um vândalo, aqui não é um ambiente escolar. Daí você se sente até assim, sem resposta de saber. Será que eu contribuí para que esse aluno pedrejasse? Aonde ele tem que ser daquele conhecimento? Porque a escola é para isso. É para ensinar o aluno a se desenvolver. Para ele aprender o que é o bom, tá? Aquele é o objetivo dele, que ele quer sair daqui da escola, como aprendiz. E quando ele se depara, ele vai dizer assim, nossa, aqui, o que é que eu vou pensar? Para que eu vou pedir ajuda? Será que eu preciso chamar a família? Porque é um momento desse, como é que se diz? A escola e família, elas têm que andar junto. Tá? Quando se depara isso. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a todas as professoras, os professores, a participação de todos, né? E pedir aí que a gente vai, segundo a Lei 13.709 de 2018, nós pedimos, né, a autorização das postura da imagem, e o nosso trabalho vai seguir aí nas mais alto escalão da publicidade, a questão da imagem e a autorização de cada um de vocês. Nosso muito obrigado.